muito obrigado a todos vocês, divulgadoras, divulgadores da Seite Onoye. É com muita alegria que estamos juntos aqui durante 30 e poucos minutos para falarmos sobre uma função maravilhosa que é eu e a minha associação local. A minha L como a minha vida. Creio eu que você, talvez você também, assim como tantos outros, tiveram um contato com a Seite Onoye através do convite de alguém. No meu caso, a minha querida e santa mãe. Eu fui numa reunião de associação local, em que ela presidia, e, para minha felicidade, logo de cara, ela me manda para um seminário geral na academia da Seite Onoye. E foi aí, então, que as coisas começaram a mudar na minha vida. Eu fui num seminário de 2 dias, só 2 dias. Mas o que eu apanhei lá, meu Deus do céu, eu voltei roxo para casa. Cada palestra, cada frase era uma bordoada. Mas o que eu mais fiquei feliz é que graças a essas palestras num seminário, graças às atividades que eu comecei a participar então na associação local, é que despertou em mim esse desejo de querer também contribuir com o movimento de iluminação da humanidade, com o movimento internacional de paz pela fé. E voltando então desse seminário de 2 dias na academia, então aí eu decidi então a começar a fazer alguma coisa que valesse a pena em prol do benefício do próximo. E uma das coisas, sem saber, que até existia, né, eu comecei a procurar. Eu quero aprender mais, eu quero trabalhar na Seite Onoye. O que eu preciso fazer? E aí eu fui me informar lá na associação local. O que eu preciso fazer? O que tem para fazer? E aí me informaram. Você pode começar a estudar e depois de um tempo você pode se tornar um divulgador da Seite Onoye. O que é um divulgador? Não, um divulgador é uma pessoa que ajuda na associação local, colabora, fica na recepção, faz a apresentação, mas principalmente ajuda a divulgar as atividades da nossa associação local. Falei, legal, maravilhoso. Então, a partir daí, comecei a estudar o ensinamento da Seite Onoye, comecei a estudar a organização da Seite Onoye, e aí, em pouco tempo depois, então, eu era nomeado divulgador da Seite Onoye pela associação local da cidade onde eu morava. E eu até hoje tive momentos fantásticos na minha vida dentro da Seite Onoye. Mas um dos momentos marcantes na minha vida foi exatamente esse, como um divulgador da Seite Onoye dentro de uma associação local. Porque quando eu decidi a colaborar com o movimento, ser um líder da Seite Onoye, uma das coisas que eu decidi no seminário, no primeiro seminário que eu participei, é voltar para a minha cidade e ter lá uma reunião da Seite Onoye para um público jovem. E aí então comecei a me informar também como fazer essa reunião para jovens, e foi aí então que nós acabamos abrindo uma reunião para jovens na cidade onde eu morava até então. E aí então começa toda essa minha história dentro da Seite Onoye, fundando uma associação local, sendo ali nomeado como presidente dessa associação local por alguns anos, e foram uns anos fantásticos. Momentos grandiosos na minha vida, que eu gostaria de voltar várias e várias vezes, porque foi ali que eu fiz tantas coisas para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da associação local e para a vida de tantas pessoas que viviam naquela época na minha cidade ou em cidades próximas onde eu morava, em função então de uma associação local. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Então, meu muito obrigado por estarem aí. Parabéns a você, que é uma divulgadora da Seite Onoye. Parabéns a você, que é um divulgador da Seite Onoye. Que bom que vocês existem. Que bom que aceitaram este convite. Que bom que estão aí, ó, tão humildemente desse lado aí, ouvindo coisas que vocês provavelmente já sabem de cor e salteado. Mas que é a humildade e o coração grandioso que os faz ficar aí, ó, ouvindo nesse telão essa mensagem. Eu vou utilizar principalmente esse livro aqui, Sabedoria da Vida Cotidiana, volume número 1. Sabedoria da Vida Cotidiana, volume número 1.
tem 2 volumes, vocês sabem disso, né? Esse é o volume número 1. E nesse livro, uma boa parte deste livro, o professor Masaharu Taniguchi dá umas boas cacetadas em nós, que somos líderes da Seiichi Onoye, e aí eu gostaria de compartilhar algumas frases que ele cita aqui nesse livro. E uma das primeiras consta aqui na página 84 desse livro. Eu vou ler para vocês. Aquele que teve a felicidade de conhecer a verdade e ser salvo antes que os outros, deve empenhar-se em salvar o próximo, transmitindo-lhe a verdade. Nisso consiste a prática do amor de Deus. Então, aquele que teve a felicidade de conhecer a verdade e ser salvo antes que os outros. Dá para imaginar aí na sua cidade, no seu bairro onde você vive, onde você trabalha talvez, quantas pessoas que conhecem a Seiichi Onoye? Mas quantas e quantas e quantas que ainda não conhecem a Seiichi Onoye? Quantas pessoas que talvez aí na sua cidade, no seu bairro, na sua vila, onde você mora, que tem dentro de si uma verdade que não é verdade? Como eu tinha também. A morte existia? Sim. A doença existia? Sim. O pecado existia? Sim. Certeza absoluta. E era uma verdade, até então para mim, incontestável. Mas aí vem o professor Masaharu Taniguchi, derruba as minhas verdades, elas se tornam mentirosas e ele lança, então, para mim, uma outra verdade, lança para mim a maneira de expressão. Que a morte não existe, que o pecado não existe, que a doença não existe, que a pobreza não existe, que a pessoa má não existe, e essas coisas todas aí. Falei, gente do céu, e agora? Cadê a minha verdade que a doença existia? Cadê a minha verdade que a morte existia? E aí, então, estudando os livros da Seiichi Onoye, ouvindo palestras da Seiichi Onoye, indo em seminários nas academias da Seiichi Onoye, eu fui cada vez mais compreendendo que as minhas verdades, de fato, eram mentirosas. E que a verdade verdadeira eram aquelas pregadas, então, pelo professor Masaharu Taniguchi. E aí, então, falei, caramba, essa é a verdade que salva? Essa é a verdade que liberta o homem de todas as tormentas? Essa é a verdade que elimina de nós toda aquela restrição, aquela carência, aquela dificuldade? Eu falei, caramba, é isso? E foi aí, então, que a minha vida começou a se transformar, e foi aí então que, naquilo onde eu me propunha a fazer, as coisas davam certo, porque eu baseava nessa verdade. O homem é filho de Deus, tem capacidade infinita, e se praticar esta verdade, aquilo que você se propõe a fazer, tudo dá certo, porque na verdade não é você quem faz, mas é Deus que faz. Mas eu também comecei a pensar, caramba, e eu conheci a Seiichi Onoye, eu estou feliz, vivo bem com meus pais, vivo bem com meus irmãos, vivo bem aonde estou. Mas na minha cidade tem tantas pessoas que não têm essa mesma felicidade. E foi aí que eu decidi então, já que eu conheci a Seiichi Onoye, mais pessoas também precisam conhecer esse ensinamento. E quando a nossa associação local lá decidiu completar, quando ia completar 1 ano, 6 meses ainda antes de completar, a diretoria da L decidiu fazer um evento para comemorar, então, 6 meses depois, claro, 1 ano de existência dessa associação local. E foi então que nós decidimos fazer um seminário geral, né, organizado pela AL dos Jovens naquela época, para então comemorar 1 ano de existência. Mas o objetivo não era a comemoração de 1 ano, mas era fazer com que mais pessoas conhecessem a verdade, como está escrito aqui. E eu conheci, então mais pessoas precisam conhecer também. Então decidimos organizar um seminário lá na cidade, para que então mais pessoas conhecessem a Seiichi Onoye. E como eu também estava começando ainda, tinha 6 meses de AL também, não tinha muitas informações do que dá, o que não dá, o que pode e o que não pode. Falei, na minha cabeça só tinha essa vontade de fazer. E eu era um divulgador da Seiichi Onoye, mal tinha conhecido a Seiichi Onoye, mal tinha sido nomeado divulgador. Naquela época eu não tinha necessidade de fazer esses cursos que são necessários hoje, né? Então, na verdade, quando eu decidi ser, já me nomearam como um divulgador, graças a Deus, né? E foi aí então que eu tive a felicidade de organizar, juntamente com toda a diretoria da L, um seminário de comemoração de 1 ano da existência da Associação Local dos Jovens. E a nossa meta foi de 1.141 pessoas. Essa era a nossa meta. Para mim era pouquinho. Até
até quando eu ouvi na regional, eu falei, não, é muito, pelo amor de Deus. Vocês não têm experiência nenhuma, não têm conhecimento nenhum, não tem nenhum ano de existência. Ele, como vai fazer um seminário para 1.100 pessoas? Vai para uns 200 aí, depois vai para 400, depois vai para 500. E eu falei, ai caramba, e agora? Não pode fazer todo aquele meu sonho de ver um local onde nós tínhamos lotado de pessoas ouvindo o ensinamento da Seitonê? Então não pode. Mas como me falaram que não pode, eu voltei para casa quietinho. Peguei o livro dos jovens, comecei a reler o livro dos jovens. E ali o professor Masaharu Taniguchi dá umas boas bordoadas. Aí eu comecei a reler o capítulo ali onde ele fala sobre o sonho. Eu falei, mas caramba, que negócio doido. Aqui manda sonhar, lá fala que não pode. Aí eu liguei de novo para o responsável da Associação dos Jovens daquela época da regional. Eu conversei com ele por telefone, aí ele me explicou, não é que não pode, poder pode. É mais a preocupação minha e da regional. Porque se vocês fizerem algumas coisas e não derem certas, a culpa vai ser minha, a culpa é da regional e a culpa é da regional num todo. E além disso também existe um prejuízo, organizar um evento grande e não dá certo. Organiza um evento para 1.000 pessoas, só vão 300, isso poderá dar um prejuízo financeiro. E quem é que vai pagar tudo isso? Aí eu fiquei feliz com o amor desta pessoa, né? Mas aí eu comecei a pensar de novo, mas caramba, né? É amor, é uma preocupação, que fantástico que é isso. Mas será que eu não posso fazer? Liguei de novo, no outro dia. Conversei. Aí ele me disse assim, se você está certo que vai dar certo, tem essa autoconfiança, tem certeza? Da minha parte, pode fazer. Só vou conversar com o supervisor. Uma semana depois, ligou autorizando, manda brasa, pode fazer. E assim foi feito, em abril, 24 de abril de 1988. Foram 1.426 pessoas. E eu fiquei feliz. Meu Deus do céu, ver lá 1.426 pessoas, mas uma grande maioria eram pessoas que estavam conhecendo o ensinamento da Seitonê pela primeira vez. Né? Porque era muita gente de uma mesma cidade, que até então ainda não tinha uma reunião dos jovens. E aí comecei a entender e compreender que, caramba, como é maravilhoso esse ensinamento. Como é maravilhoso a capacidade que nós temos quando reconhecidas e colocadas em práticas. E é isso que eu gostaria de convidar você, que está aí como uma divulgadora, como um divulgador da Seitonê, você que colabora aí, talvez dia e noite, meu Deus do céu, para a sua associação local. Será que juntos nós não podemos fazer com que essa associação local, que é a sua AL, digamos assim, independente da sua função, se é presidente ou não é presidente, se é vice, se não é vice, se tem um cargo ou não, mas afinal de contas, eu sou associado a uma AL, e ela então é a minha associação local, e eu sou divulgador ou divulgadora dessa AL. Será que nós não podemos fazer algo a mais? Não para a AL propriamente dita, mas para as pessoas que vivem ou no bairro, ou na cidade, onde essa L está instalada? E será que ela não pode ser mais representativa na vida dessas pessoas que vivem aí, perto da sua associação local? Pode. Mas não é a L em si que vai ser representativa, mas é você que vive nessa L, que dá vida a essa L, que dá a sua vida para essa L. E é essa sua iniciativa, é essa nossa iniciativa que vai fazer então com que a associação local, de fato, dê vida à vida das pessoas que vivem aí. Que tal fazer um seminário para 500 pessoas? Para 1.000 pessoas? Que tal fazer uma caravana da sua L para seminário nas academias? Que tal começar a fazer reuniões de vizinhança? Que tal fazer visitas de bênção? Afinal de contas, eu tive a felicidade de conhecer o ensinamento da Seitonê antes que muitas outras pessoas. E diz aqui também o professor Masaharu Taniguchi, aqui no livro Sabedoria da Vida Cotidiana, volume número 1, na página 92. O amor, aqui eu apanhei, viu? E muito, quando eu li pela primeira vez. E diz assim, o amor dado apenas a pessoas íntimas ou conhecidas não chega a ser um amor desprendido, pois ele contém certa dose de favoritismo e apego. Divulga a Seitonê, fala da Seitonê, dói revista. E era isso que eu fazia.
divulga, fala, dá revista, dá cota da gente. Mas aí quando eu li que fazer isso só com pessoas conhecidas ou pessoas próximas, de uma certa forma ainda tem apego. Eu falei, caramba, meu, eu estou ajudando meus colegas de trabalho, eu levo lá a revista todo mês, eu dou um livro de vez em quando para os meus amigos que fazem aniversário, por exemplo, como presente de aniversário, como uma lembrança de um aniversário, mas isso ainda é apego. Aí ele fala aqui, né, que tem que fazer isso não só com as pessoas que são conhecidas, mas tem que fazer para as outras que você não conhece. No ônibus, no metrô, no supermercado, nos bares, onde você estiver. Eu falei, caramba, até então eu achava muito mais fácil doar para os meus amigos. Agora meus amigos dançaram, porque agora eu vou ter que doar para outros. Aí comecei então, a falar para eles, a partir do mês que vem você compra uma revista que eu trago para você. Porque essas aqui eu vou dar para outras pessoas que eu não conheço. E foi assim que eu comecei a viver, então, como um dirigente ou um líder da Seichonoye, fazendo com que aquilo que o professor Masaharu Taniguchi estava me orientando através desse livro, eu comecei a fazer, então, a encontrar pessoas que eu até então nunca tinha visto e oferecer, então, um exemplar de uma revista da Seichonoye. E foi aí, então, que a alegria na alma começou a se manifestar ainda mais, em saber que uma nova pessoa estava tendo contato com o ensinamento da Seichonoye. E não somente as mesmas pessoas recebendo todos os meses o ensinamento através de uma revista da Seichonoye. E foi aí então que a cara de pau começou a manifestar um pouquinho, e eu comecei então a convidar pessoas que até então nunca tinha visto, nunca tinha convidado a participarem de eventos da Seichonoye, como seminários da Seichonoye, caravanas para Seminário da Luz, para a Convenção Nacional e mesmo para as reuniões das associações locais. Então, por favor, também, você que é divulgadora, que é cotista, você que é divulgador, que é cotista da Seichonoye, não sei se você retira 10, 15, 20, 30, 50, 100 revistas, que fantástico que é isso. Mas que essas revistas também, além de você já fazer esse grande bem para o mundo, mas então que seja estendido de fato, não só para os seus amigos, seus conhecidos, seus familiares, mas principalmente para pessoas que você não tem contato no seu dia a dia. E se fizermos todos isso, com certeza a gente vai estar beneficiando muitas e muitas pessoas. Continuando aqui, diz aqui na página 95. Ao vermos alguém desafortunado, não devemos escarnecer dele com críticas como... Está vendo? É porque ele não segue a Seichonoye. Antes, devemos lamentar o fato de ele ter ficado infeliz por não termos conseguido transmitir-lhes os ensinamentos da Seichonoye. Devemos mentalmente pedir perdão a ele pela insuficiência do nosso esforço em transmitir-lhe a verdade. E em seguida devemos mentalizar e orar sinceramente para que Deus o abençoe e oriente para que doravante ele não caia na infelicidade, não fracassa e consiga levar uma vida feliz e próspera. Sem vergonha, né? É divulgador, é preletor da Seichonoye e está sofrendo ainda. Também não pratica, só fala mal dos outros, só critica, só reclama, não ajuda na associação local, chega quando falta 5 minutos para começar a reunião, ou chega ainda depois de ter iniciado a reunião. Mas esse não é o divulgador da Seichonoye. O divulgador da Seichonoye é aquele que talvez vê uma situação dessa, se põe em posição de oração, lá em casa, por exemplo, ou em algum local, e ora para a felicidade dessas pessoas. Alguém que está sofrendo, talvez é um dirigente da Seichonoye, é alguém que já participa das reuniões da Seichonoye, e aí é fazer o que você faz. Orar para Deus, visualizando esse filho feliz, saudável, como um grande líder, ajudando pessoas. E esse é o nosso papel como um divulgador da Seichonoye. Dá para imaginar uma L sem divulgador? Dá para imaginar uma associação local onde não tem alguém nessa função de divulgar a existência do ensinamento, divulgar a existência da associação local, divulgar a existência de um evento que vai ocorrer? E quem pode fazer isso? Quem tem que fazer isso? Somos nós, né?
divulgadores da Seichonoye. Então, a nossa sugestão é você abraçar a associação local ainda mais, já do que abraça. E para você que é divulgadora da Seichonoye, que se for presidente do Maeli, meu Deus do céu, quanto trabalho, né? Fala a verdade. É reunião que não acaba mais, é evento que não acaba mais, é curso, é treinamento, é seminário que não acaba mais. E quando você pensa que não vai ter mais nada, tem um virtual. Oh, meu Deus do céu, fica o dia inteiro ali no virtual ainda. Não dá nem para reclamar no virtual ali. Fala, quanta atividade, meu Deus do céu. Mas que bom que tem bastante. Que bom que tem bastante. Como eu sou feliz hoje por ter atividade quase todos os dias. Não troco isso por nada. E se tem alguma coisa que me dá alegria, é estar no meio das pessoas da Seichonoye. Se tenho alegria hoje, é ir num local onde esse local tem um evento da Seichonoye. Não importa como eu estou indo lá. Na comissão, como palestrante, como um convidado, mas como é gostoso. Mas como é bom alguém falar para a gente. É a primeira vez que eu venho aqui. Eu estou com um probleminha. O que eu faço? É a primeira vez que eu venho aqui. Nossa Senhora, que maravilhoso que é o ensinamento da Seichonoye. Que bênção, por que eu não conheci antes? Talvez você já ouviu isso, né? Muitas das vezes vem um divulgador ou uma divulgadora e apresenta para a gente. Preletor, essa é minha tia, é a primeira vez que ela vem na Seichonoye. Essa é minha colega de trabalho, é a primeira vez. Esse é o meu chefe, essa é minha chefe. É a primeira vez, é o primeiro evento dela. E eu fico pensando ali comigo na hora. Quão grande é o amor dessa pessoa que veio. Mas quão grande é você, né? Que trouxe alguém pela primeira vez. E esse é o seu, é o meu, é o nosso papel como um divulgador da Seichonoye. E é bem provável que você tenha relatos assim, né? De que levou gente nova e essa pessoa hoje é infinitamente grata a você. E é bem provável também que talvez você pensou em alguém num evento da Seichonoye, porque eu já fiz isso. Eu estava num seminário na academia, eu ficava pensando, por que fulano não está aqui comigo? Por que fulano não veio? Ou ainda, eu pensava, no próximo eu vou convidar fulano, beltrano e ciclano. E talvez passou isso por você também, né? E esse é o nosso papel de fato. De pensarmos, mas de agirmos, fazendo com que então essas pessoas também pelo menos conheçam o ensinamento da Seichonoye. Darmos a oportunidade dele de conhecer o ensinamento da Seichonoye. E se o fizermos assim, com certeza as coisas vão mudar e tudo vai melhorar, com certeza, porque esta é a sua, é a vontade de Deus. E aqui na página 119, aí vem, diz o professor Masaharu Taniguchi. Aí eu apanhei de novo. E tomara que você não apanhe, viu? Porque ele diz assim: de modo geral, as pessoas boas são por demais modestas, pacatas e reservadas. Ao passo que muitas pessoas inescrupulosas formam um grupo e fazem declarações arbitrárias ou tentam forçar os outros a atender às suas reivindicações, pressionando-os com força do movimento em grupo. Então, pessoas boazinhas, pacatas, medrosas, tímidas, reservadas, acanhadas, não sonhadoras, parece que não está precisando mais no mundo, não. O que o mundo precisa, o que a sua L precisa, são de divulgadores como você. Doidona mesmo, doidão, arrojado. Onde pensa, caramba, eu vou trazer 50 pessoas aqui no mínimo, todas as reuniões. Eu vou trazer 100 todas as reuniões. Eu vou trazer 300 todas as reuniões. E talvez, se você falar isso, eu vou começar então a trabalhar para trazer 300 pessoas aqui, alguém vai talvez pensar de você, vai até te dizer, bebeu todas, não é possível. Só tem 7, como vai trazer 100? Só tem 8, como vai trazer 200? Como vai fazer isso? Pensa que é fácil? É. Mas eu diria assim, não é difícil. Se é uma pessoa do bem, se foi escolhida por Deus para ser uma divulgadora ou um divulgador da Seichonoye,
Se está aqui nesse sagrado movimento de iluminação da humanidade. Se está certo de que não sou eu quem faço, mas é Deus que faz. Se eu não estou sozinho, porque meus antepassados estão comigo, meus pais estão comigo, Deus está comigo, a Ela está comigo, então eu não estou sozinho. Tem muita gente junto de mim. Então dá para fazer? Dá para fazer. E como dá? E essa é a nossa sugestão também de hoje. Que você seja uma sonhadora ou um sonhador. Mas já que vai sonhar como uma divulgadora, como um divulgador, arrebente. Seja, entre aspas, meio anormal. Porque divulgadores normais, em alguns locais, já tem. E o que é esse normal? Está difícil, não tem gente, muita atividade, está caro, é complicado, e aí vai. Mas, tendo tudo isso, seja um anormal. Tem muito evento, está difícil, está complicado, mas eu estou aqui, eu faço parte da minha L, eu faço parte da minha regional, então onde eu estou, dá para fazer, e eu vou fazer juntamente com meus amigos, divulgadores, preletores, líderes da Seichonoye, adeptos da Seichonoye. Então, a partir de hoje, sai de baixo. Aonde eu estou, tem vida. Aonde estou, tem crescimento. Aonde estou, Deus está. Porque eu vivo em harmonia, eu vivo alegre, eu vivo elogiando, eu vivo ajudando, eu vivo manifestando o amor, paz e felicidade. Então, aonde estou, Deus está. E aonde Deus está, tem progresso. Então eu sou uma pessoa boa sim, porque eu sou um divulgador da Seichonoye. Eu sou uma pessoa amável sim, porque eu sou da Seichonoye. Eu sou uma pessoa harmoniosa sim, porque eu sou da Seichonoye. Mas além de tudo isso, eu estou aqui e eu vou ajudar a fazer acontecer ainda mais na minha associação local. Tudo que eu faço, que bom que você faz tantas coisas, mas tudo que eu faço ainda dá para fazer mais. Então a partir de hoje, a associação local tal, aguenta aí, que eu vou arrebentar a boca da ilusão. E a partir de hoje, então, esta L vai fazer pessoas felizes, levando para as academias, para as convenções, para o Seminário da Luz. Vamos começar a fazer reuniões de vizinhança, vamos fazer visitas de bênçãos, vamos divulgar o ensinamento para pessoas que não conhecem ainda, através de divulgação de revistas nas ruas, no comércio, enfim. Dá para fazer? Dá. E vamos fazer. E essa é a proposta da Seichonoye, e essa é a proposta do Departamento de Divulgadores da Seichonoye do Brasil. E aqui na página 138 do livro Lições, Sabedoria para a Vida Cotidiana, volume número 1, diz o professor Masaharu Taniguchi, página 138. Muitas pessoas, por desconhecerem que são filhos de Deus e possuidores de todas as coisas boas cedidas por Deus, não pode fazer uso delas. Então, muitas pessoas desconhecem que são filhas de Deus, desconhecem que são possuidoras da capacidade, então elas acabam, de uma certa forma, vivendo algumas limitações. Mas, com certeza, não é o teu caso, que já é um divulgador da Seichonoye, que já leu os livros da Seichonoye, já ouviu, já praticou e pratica, né, a meditação Shinsokan, sabe que a sabedoria, o amor e a vida fluem para o seu interior. Mas ele diz aqui, ó, a missão dos adeptos da Seichonoye, que são os divulgadores, preletores, líderes, esses que já vivem dentro da L, digamos assim, consiste em levar avante a sagrada obra de despertar as pessoas para o fato de que elas já são herdeiras do tesouro de Deus. Então, o que nós temos que fazer juntos como divulgadores da Seichonoye? Levar a verdade às pessoas para que elas, então, entre aspas, se autodescubram que são herdeiras de Deus, do reino de Deus. Que renasçam para uma nova vida, uma vida consciente. Sim, sou filho de Deus. Sim, sou filha de Deus. E como filha de Deus, tenho capacidade infinita, amor infinito, vida infinita e assim por diante. E nesse livro aqui, ó, Reflexões sobre a Vida, aqui também a gente apanha bastante, viu? Que o professor Seiichi Taniguchi dá umas cacetadas legais. E eu gostaria de ler exatamente a última página desse livro, a última. E aqui nessa última página dele, bem no final mesmo aqui, ó, na última página aqui,
E é aqui que eu levei. E ele diz assim: jamais vacile suas condutas e decisões, obscurecendo sua mente, influenciado pelas conturbações do mundo e incertezas da pátria. O palco da vida está esperando agora que você, o personagem central, entre em cena. Justamente por isso é que o palco está escuro. Justamente por isso é que o palco está escuro. Você não entrará num palco iluminado, pois ele se iluminará quando você entrar em cena e emitir sua grandiosa voz inicial. Por que vacila justamente agora? Os espectadores de todo o mundo esperam por você. Não ouve o clamar sincero deles? É a voz do coração das pessoas que esperam ansiosas pela sua atuação. Levante-se agora. Aí eu falo para mim mesmo: tomou, palhaço? Levante-se agora. E é isso que eu me proponho a fazer. Me levantar, ajudar mais, visitar mais associações locais, colaborar mais, visitar pessoas, fazer orações, divulgar mais revistas na rua, para que as pessoas que não conhecem a Seichonoye, então tenham esse contato com o ensinamento da Seichonoye. E aqui então, na página 184 do Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 1, nos passa o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. E aqui também eu apanhei muito também. Sabe quando você lê um trecho de um livro da Seichonoye, você fica meio roxo, sozinho, sentado no sofá? Você fala: Deus do céu. Começa até a transpirar assim sei lá, se é de vergonha o que é. Foi isso que aconteceu comigo. Porque diz assim o professor Masaharu Taniguchi: se você raramente lê as revistas sagradas e os livros sagrados, e pratica poucas vezes a meditação Shinsokan, isso é lamentável. Pois, apesar de ter recebido um alimento infinitamente nutritivo, está mastigando muito pouco, digerindo muito pouco e assimilando quase nada. Meu Deus, oh my God. Aí você fala: caramba, meu, o mestre podia maneirar um pouquinho, né? Mas ele não maneirou não, viu? Acho que ele pensou no Enes que escreveu: tome japonês, né? E eu gostaria de convidar vocês então, né, a ler mais, praticar mais, orar mais e sair pelas ruas, levando então a sua associação local. E como você é divulgador, eu acho que você é hábil, né, no volante. Não talvez no volante do carro, mas no volante da vida. Então a minha sugestão, minhas queridas divulgadoras, meus queridos divulgadores, é você colocar algumas rodinhas, pelo menos 4 rodinhas, na sua associação local. Fazer com que a sua associação local agora seja que nem um ônibus circular. Que ela comece a circular pelo seu bairro, pela sua cidade. E pare quando tiver que pegar pessoas. Pare quando tiver que atender alguém ou deixar alguém descer também. Vai fazer com que então essa L, a partir de hoje, tenha muito mais quilômetros rodados por ano do que já tem atualmente. Para que ela possa percorrer todas as cidades e em todas as casas. Por que não também? Por que não ser um ônibus circular intermunicipal? Também circular por cidades vizinhas da onde é a sua cidade? Talvez lá também não tenha uma L ainda. Não importa se está 10 km, 50 km, 100 km, 200 km, 300 km, 400 km. Gasolina tem bastante, álcool também tem bastante, etanol tem bastante também, né? Então circule a L por toda a vizinhança, para que então as pessoas tenham essa oportunidade. A luz chegou, a felicidade chegou, o amor chegou. E que você, como um bom motorista, como uma boa motorista, conduza essa associação local sem se chocar com alguém, sem invadir a preferencial de alguém, sem criar qualquer atrito, mas indo, navegando aí pelas ruas, avenidas, pelos sonhos, pelos ideais, de forma que tudo se converja num ponto só, de amor, de felicidade e de bênçãos.
Muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe sempre. Continue com esse amor grandioso aí, ó, como um divulgador da Seite-Onoye. E se Deus nos permitir, a gente se encontra aí em alguns eventos da Seite-Onoye. Muito obrigado a todos.